Mais uma vez, estamos reunidos virtualmente para fazermos essa nossa atividade do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, em nome da União Espírita Allan Kardec, Centro Espírita de Dourados, localizado na rua Ivinhema, número 5565, cidade de Dourados. É atividade que já vimos realizando desde a pandemia. Pretendemos manter esse estudo, que é um estudo tão básico, tão importante para quem é espírita, né? O estudo do Livro dos Espíritos. Assim, então, muito gratos à espiritualidade superior, ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, e gratos a todos que estiverem conosco, todos os que estão conosco. Nós aproveitamos mais essa oportunidade, pedindo o amparo para que sejamos bem intuídos, para melhor compreendermos e aprofundarmos um pouco mais os nossos conhecimentos da doutrina espírita, especialmente acerca do assunto que vamos perguntar e responder nessa noite. Que seja um momento de luz, momento de bênção. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, nós paramos na questão 370. Então nós estamos vendo a segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo dos Espíritos. E é o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A 370 é a última questão do título Influência do Organismo. Deixa eu botar aqui a influência do organismo. 370. Depois nós vamos entrar então no idiotismo e loucura, que é a partir da 371. Essa 370 nós começamos ela porque ela é um pouco longa. Ó. Ela tem vários. Aí. Sim. Tem quatro quadros, né? 1, 2, Sim. 3, 4. Não, 5 quadros. 5 quadros. Então ela é uma leitura um pouco mais longa. Aí nós começamos ela na semana passada e ficamos da sequência, né, aqui. Você prefere que eu leia e você comente, que só está nós dois hoje? Ou você lê e comenta? Não, podemos ir nos alternando, né? E qualquer um comenta, né? Eu acho, né? Porque você também tem os seus comentários aí que a gente quer aproveitar. Muito bem. Então eu vou ler essa primeira, que ela é meio longa, né? Vamos, acho que é bom ir por partes, né? Aí a letra A, não estamos retomando? Vamos retomar desde o começo da questão? Eu penso que sim, né? Como ela tem uma sequência, é melhor retomar desde o começo, né? Uhum. Mas aí não é bem o começo ainda, né? Do que onde está mostrando, né? Aí já é. Já A, né? Deixa eu voltar. É uma letrinha A, né? Aqui, ó. Isso. Aqui começa. É verdade. Beleza. Então é 370. Da influência dos órgãos que se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Não confunda o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Essa confusão ela é muito fácil da gente entender, né, que poderia acontecer. E ainda hoje acontece mesmo com muitas pessoas, né, porque a dificuldade de aceitar a existência de alguma força fora do corpo físico, né?
Nós espíritas, como nós já estamos assim, familiarizados com essa ideia, a gente até, às vezes, algumas perguntas que são feitas aqui por Kardec, a gente até fala, mas nos parece assim tão óbvio, né? Mas as pessoas assim que não têm essa e confundem as coisas, né? Algumas doutrinas, elas misturam o corpo físico, é o próprio ser, né? Não é uma roupagem como nós interpretamos, que é um instrumento, uma ferramenta de trabalho, então acaba misturando. E até alguns pesquisadores mesmo, médicos, cientistas, têm essa visão. Por conta dessa visão, talvez que cometam assim alguns equívocos, né? Deixam de, de fazer aquela promoção da cura até mais profunda, né? Que, tratando o emocional e tudo mais. Houve sempre uma resistência muito grande em aceitar essas questões que não são palpáveis, né? A psicologia mesmo sofreu muito com isso, até se considerada ciência. Hoje se fala em ciências sociais, humanas, né? Tudo mais, mas até chegar a isso, né? Teve algumas dificuldades, né? Nesse campo. E aqui o espírito responde que está se confundindo o efeito pela causa, né? Está atribuindo ao cérebro faculdades que não é, ele é uma ferramenta, né? Ele é um instrumento físico para a manifestação da intelectualidade, das faculdades morais e tudo mais. Né? Você quer fazer algum Isso aí. comentário antes de passar para o próximo quadro? Acho que é isso mesmo, já tínhamos comentado um pouquinho na semana passada, na último encontro, né? Certo, então vamos para a 370A. Ela diz: deve-se deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva-se unicamente do estado do espírito. Veja que Kardec ele insiste, né? Ele faz a pergunta, ela insiste no mesmo caminho. Quer dizer, ao nosso ver, já está respondido, né? Mas ele, de novo, ele faz a pergunta de uma forma um pouco diferente. Então, aí fala assim, deve-se deduzir daí a diversidade das aptidões entre os homens deriva-se unicamente do estado do espírito. Aí vem a resposta do espírito. O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício das faculdades. Então, a matéria, como a gente tem estudado, né, o corpo físico, ele tem maior ou menor capacidade para que o espírito ele produza essas aptidões, né? Que ele demonstre, evidencie essas aptidões que ele já traz consigo. Mas a limitação, o corpo limita, o corpo dificulta muitas vezes essa expressão. E talvez por conta disso que algumas correntes, me perdoa se eu estiver equivocado, né, uma seara que não é minha, da psicologia mesmo, considera muito mais a influência do meio, né? Se prende ao meio, fala, não, o meio é que forma o caráter, forma todos os, né? E acaba deixando de lado, né, outras variáveis que vêm, né, com o espírito, porque ele reencarna e traz consigo uma bagagem enorme para desenvolver. O meio ele oportuniza o desenvolvimento daquilo que já tem em si, né? Imagina. Aí vem o comentário de Allan Kardec. Encarnando, traz ao espírito certas predisposições. Se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será o efeito e não a causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades,
o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio, um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se ao contrário que os órgãos especiais, dado exista, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então aqui o Kardec faz os comentários, né, e ilustra com bastante clareza que é o espírito que é responsável pelas predisposições. Inclusive fazendo algumas comparações assim bem interessante. E essa questão mesmo do acaso, né, que traz, né, como assim, né, as pessoas, se elas nascem com determinado órgão, elas teriam uma disposição para certa profissão ou para certa qualificação e tudo mais. E não existe acaso, né? A gente sempre estuda e defende essa ideia, aliás. O acaso, nada é fruto do acaso, tudo obedece a uma programação, alguma coisa, né? Está na criação de tudo, né? Porque tudo funciona de uma forma assim muito harmônica, muito certo para a gente acreditar que o acaso poderia. E aí a responsabilidade também nossa com relação aos atos, aí como é que seria essa responsabilidade, né? Como é que teríamos? Porque nós seríamos como máquina, né? Nós fomos criados, aquele órgão ele veio, então fatalmente nós vamos ser ou uma pessoa bastante desajustada ou uma pessoa bastante envolvida com a harmonia e com a paz. E nenhuma responsabilidade teríamos por isso. E a questão da evolução também ficaria comprometida. Como é que vai se evoluir se nós somos resultado da matéria? Agora o outro entendimento, aí sim dá a ideia mais justa e mais promissora até, né? De mais responsabilidade, que a gente assume que nós somos artífices do nosso progresso, nosso desenvolvimento. Né? Acho que é isso. Uhum. O que você diz? Isso. É isso mesmo, eu acho. É por aí que está todo esse raciocínio, ressalvando que pode um espírito que já tem certas qualidades desenvolvidas não manifestar, não expressar todas essas qualidades, né? Pela própria dificuldade que os órgãos físicos às vezes impõem, porque eles às vezes não têm todo o preparo, né? Toda a potencialidade para que o espírito possa manifestar tudo que ele já conquistou. Mas também
pode acontecer, eu não diria do espírito regredir, né? Ser um espírito já com um grau de avanço, e daí em razão de ter caído numa família bastante atrasada, que talvez ele pudesse, vamos imaginar que ele até pudesse ter escolhido essa família como missão, né, para ajudar essa família a avançar um pouco mais rápido. Então, ele ali nessa família, não dá para entender assim que ele fosse se atrasar, porque a família teria ainda muitos vícios, né? Esses elementos familiares teriam muitos vícios. Não é que ele fosse se atrasar, eu tenho a impressão que pode ser que virtudes dele, que já estavam amadurecendo, que já podiam estar mais avançadas, não iriam ter toda essa facilidade de seguir um ritmo de progresso mais acelerado. E esse espírito, então, ia parecer talvez menos evoluído do que ele é nessa família, por a influência do meio, como você citou aí, né? A influência do meio que não dirige ele para outro caminho, mas talvez dificulta a manifestação das suas qualidades. Ok. Vamos então a 371, que já vai para o idiotismo e loucura. Tem dois novo quadros assunto. essa. Vamos lá. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum fundamento. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da influência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade, o mudo sofre da impossibilidade de falar. É um quadro só, viu? Me enganei. É que eu coloquei duas vezes ela. Ah, certo. Só tirado de edições diferentes, mas só mudam umas palavrinhas, mas é a mesma pergunta. Então, não, de jeito nenhum, eles são almas inferiores, né? São espíritos inferiores, às vezes até superiores em conhecimento, principalmente em conhecimento, em inteligência, né? Envolvimento da inteligência, intelectualmente, mas que tem já de programação, nós entendemos, né? De programação, ou dele, ou de quem ajudou na reencarnação dele, a limitação dessa manifestação como um meio educativo, como uma forma educativa, ou até como uma forma de limitar a possibilidade do espírito expressar alguns vícios muito graves que já cometeu em outras existências, né, e talvez repetidamente. Eu acho que é por aí a resposta, quer dizer que os órgãos é que limitam, né, não é o espírito normalmente que limita. O espírito normalmente ele é igual aos outros ou até mais adiantado intelectualmente. Agora considerando, né, a época, 1857, que foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, uma época, como é que era visto as pessoas com problemas mentais, né? E eram até tirados do convívio social, as famílias sentiu-se constrangida até de ter, né, na família uma pessoa com problema mental. Tinha todas umas crenças em cima, né? Isso aí. Aí vem um espírito de verdade dar uma resposta dessa, né? Bem, você vê como fere muito o orgulho de muitos, né? Naquela época mesmo. Né? Com certeza. Com certeza. Imaginou como é que deveria ser?
Por isso que essas verdades que vem assim, a nova, né? Tem uma dificuldade muito grande, né, de inserção, de aceitação, porque ela realmente ela mexe com, com estruturas assim, né, fundamentadas no orgulho, né, que tal, que é muito difícil. uhum, É uma época bem difícil, porque eu lembro assim, né, que não faz muito tempo, né, que as pessoas com problemas mentais tá tendo um tratamento assim mais humano, né, direitos humanos e tudo mais. Ainda tem muitos problemas nessa área, mas já melhorou muito, né? sim, Então, sim, nossa, essa mudança aí foi muito profunda, né? Porque, por exemplo, hoje já nem se interna mais pessoas em sanatórios, né? Elas, elas permanecem com as famílias sendo acompanhadas, sendo medicadas, né? E não se retira a pessoa do convívio social, se faz o máximo para que ela possa permanecer no convívio social e familiar. E também facilita a expressão, facilita a sociabilidade, facilita até parece até restituir condições que a pessoa não tinha, né? Mas na verdade é reduzir esse grau de dificuldade de expressão e talvez na parte moral, né, onde vinculada à agressividade da pessoa, talvez a medicação aí ajude a pessoa a se manter mais calma, menos irritadiça, né, menos agressivo. é, Além de eliminar sintomas, né, como convulsões epiléticas, né, também os sintomas da mediunidade, né, da subjugação espiritual, como acontecia. Então, tudo isso é uma mudança muito grande, um avanço muito grande para que esses espíritos tenham condições no seio familiar, na convivência social, de aproveitarem dessa existência, né, para crescer, não só estarem aí sendo provados, né, ou tendo uma existência praticamente sem capacitação de fazer nada, só como tratamento do espírito, né, que veio de jornadas muito desastradas. Muito bem, vamos para 372. Qual Vamos o em frente. objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Aí que Chega a ser está, hein? engraçado, né? Chega a ser engraçado para quem já tem um pouco de noção, né, e o jeito que o Allan Kardec faz a pergunta provocante, né? Por que Deus fez uma coisa dessa, né? É, Qual o aproveitamento disso, né? O que ele vai aproveitar disso? São os espíritos em punição, que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Vamos parar nesse aqui, depois a gente continua no 372. Vamos buscar algum entendimento nela, né? Então, eu sempre gosto de lembrar nessa palavra punição, né? sim. Seria uma coisa assim, autopunição, né? Deus tem suas leis imutáveis, Uhum. e o próprio espírito carrega às vezes muitas culpas, muitas questões assim, então ele acaba
por conta dos desatinos, algumas ações, ele acaba formando um corpo perispiritual com problemas que, quando reencarna, traz essas limitações, né? Então, só para colocar a questão da punição, que eu acho que é interessante a gente entender que são leis, né? Deus não ia descer lá, né? Descer, não sei, né? Mas ficar punindo cada um, né? Cobrando com o juiz, né? A gente às vezes compara muito com o juiz terreno e acaba querendo tornar Deus um pouco humano com essa ideia de punição. Mas não é bem isso, né? Então esse constrangimento eles sofrem, aqui diz, né, pela limitação dos próprios órgãos. Os órgãos limitam e ele então apresenta essas características de cretinos e idiotas. Às vezes até é uma forma de ele sofrer menos, né? Porque às vezes a culpa que ele carrega é tão pesada, né? Aquela carga emocional é tão pesada que essas limitações é mais fácil dele, né, passar uma existência com essas limitações e depois aos poucos ele ir recuperando, né, as lembranças e as ocorrências que ele teve no passado que às vezes ele carrega grandes culpas, né? E que não daria conta numa existência de passar por elas. Então, essas limitações até auxilia ele, né? Nessa vivência aqui. Imaginemos aqueles espíritos que cometeram todo tipo de atrocidades, né? Pessoas às vezes que eram tão próximo dele, né? E, então é muito difícil para ele depois encarar a si mesmo diante de tudo que ele já fez. Então essas limitações elas auxiliam. Assim como nós, o esquecimento aqui, né, que é uma limitação também, né? Não temos talvez a dificuldade dessa questão mental, mas temos as limitações de recordar muita coisa que seria muito penoso para nós lembrar. Então, com o tempo nós vamos melhorando a nossa forma de ver as coisas, de ver a vida, vamos nos perdoando mais, aí nós vamos podendo ter uma consciência maior de tudo que a gente já aprontou ao longo dessas existências e poder caminhar melhor. Você quer comentar algo mais? Ou vamos pra... Então, parece que tem um probleminha linguístico aí, quando diz o objetivo da providência ao criar seres desgraçados. E a gente sabe que Deus não cria ninguém desgraçado, né? Deus não cria, mas seria assim, acho que o sentido que quis dizer da pergunta, qual o objetivo de Deus ao, né, pelos seus desígnios, por tudo que ele permite, por todas as suas leis, por todos os seus as finalidades da existência, trazer esses espíritos assim, como se fosse Deus que traz, né? É Deus que manda, é Deus que impõe uma vida assim, né? E a gente sabe que Deus permite que os recursos, que tudo é recurso pedagógico, né? Esses espíritos estão com essas limitações, como você já comentou, né? Porque precisam aprender, porque precisam estar limitados para não agir de forma maléfica com as pessoas, enfim, são condições muito duras, muito difíceis, mas são condições necessárias que auxiliam o espírito a superar uma fase em que ele não tem outro jeito, de se evoluir. A gente ainda tem uma certa dificuldade, né, de entender
a ação de Deus, né? Como é que age Deus, né? Uhum. Porque se a gente for puxar pela nossa vivência aqui, né? Enquanto seres humanos, né? E que nós cada vez mais nos afastamos de ações, né, de pequena monta, né, nós vamos automatizando, nós vamos criando mecanismos, nós vamos criando formas em que a intervenção fica cada vez menor. Agora imagine Deus, né? Nós temos aqui um governador da terra que é Jesus, né? Governador do Brasil, que é acho que é Ismael, né? Então por aí vai. Um governador de repente de galáxia, de Via Láctea. Aí a gente fica pensando, mas onde está Deus, né? Em tudo isso, né? Então Deus é muito maior que isso. E às vezes a gente quer diminuir Deus a nossa forma de agir, né? Ele está aqui, ó. Ele cria Uhum. seres desgraçados, né? Ele pune Sim. fulano, ele faz isso, né? Ele premia alguém, né? E daí Jesus, né? Para a gente talvez entender um pouquinho melhor Deus, fala: vós sois deuses, né? Deus está em toda parte, está dentro de você. Aí a gente fala, bom, então, como é que é isso, né? Porque aí vem o Kardec e fala, não, mas aí ele faz uma comparação de Deus, né, como um rei, né? Quando o rei quer que chegue uma mensagem a todos os seus súditos, o que é que ele faz? Manda os arautos, né, seus mensageiros. Não precisa ele ir lá pessoalmente, né, e falar com cada um. Então, tudo isso é uma forma que a gente vai entendendo melhor as coisas e também vai percebendo que a gente sabe muito pouco, né, sobre Deus. Quanto mais a gente busca entender, menos a gente entende, parece, da coisa mais profunda. Mas é uma... Então, eu vejo que Allan Kardec colocou muito assim numa linguagem parecida com aquela, algumas situações, né? Parecida com aquela que as igrejas tinham de dizer de Deus, como que Deus age, como Deus agindo diretamente ali em cada situação, Deus agindo sem intermediários, né? Como uma forma mágica lá, Deus quis Isso. assim e assim acontece. E assim acontece, né? Mas a sabedoria de Deus chega a nós limitada, muito limitada. E por meio dos recursos que lhe aprouve que chegasse a nós, né? E esses recursos aí são, hoje nós temos essa clareza, né? Deus não cria, né? Nós temos uma cadeia, uma hierarquia enorme de seres em grau crescente, né? Da base para o topo dessa pirâmide, de evolução em escala decrescente de evolução da pirâmide para a base, e na base estão aqui os nossos espíritos benfeitores, que não são perfeitos, mas que são bem melhores do que nós, que nos ajudam em tudo isso, a colher aí as bênçãos, colher os recursos, colher as possibilidades que Deus nos dá de evolução. E um espírito desses aí, como a gente está falando aí, esses idiotas, esses cretinos, como se dizia, né? Hoje já nem se usa mais essas palavras, né? Eles estavam numa situação tão crítica, ao reencarnar, estavam numa situação tão crítica, que o reencarne dessa forma já é um grande benefício, uma grande possibilidade evolutiva, né? Então, claro que está aí a mão de Deus, mas a mão de Deus se materializa pelos recursos, né? Principalmente pelos recursos humanos. Muito bem. Aí a 372A diz: então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades,
Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades. Aí vem a resposta do espírito. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico com mau instrumento não fará boa música, porque não impede de ser um bom músico. É legal, né? Interessante a forma. Muito claras as imagens, né? Aí vem o comentário de Kardec. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia ou na loucura. Esses são os causos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda sua liberdade. A própria lei humana isenta da responsabilidade dos seus atos. Uhum. É por aí mesmo que a gente vinha entendendo, acho, e fazendo as colocações, né? Mas nessa linha mesmo aí, eu acredito que, né, os órgãos afetam sim as qualidades do espírito, mas eles não retiram essas qualidades, eles afetam unicamente a sua manifestação. Eles não alteram essas qualidades para pior ou para melhor. Eles só facilitam mais ou menos, ou até impedem a manifestação das qualidades boas e más também do espírito. São limitantes à manifestação e às vezes eles até podem provocar naquela pessoa algumas ações que ela pode trazer riscos, né, para ela mesma, para a sociedade. Daí então que às vezes tem que limitar mesmo, né? As leis humanas já fazem isso, né? Não responsabiliza, mas às vezes interna, né, no sanatório, alguma coisa, né, tem para poder. Tem uma coisa curiosa aí, né, que me ocorre. A lei humana, ela quer punir, ela tem interesse em punir todas as pessoas que deliberadamente cometem algum delito, né? Cometem alguma coisa que se enquadre como crime. E esses espíritos que encarnam assim, quando eles conseguem realizar atos que seriam crimes, né? Seriam crimes só não são porque a lei os excluiu, né? São excludentes de ilicitude. Esses espíritos, eles estão agindo com livre arbítrio e com autenticidade, pelo caráter que eles trazem de outras vidas, é o que eles querem fazer. A lei não leva em conta isso, porque considera eles loucos. Então no livro Contos e Apólogos, né, traz sobre a questão lá da mulher adúltera, né, depois naquele Boa Nova também, né, tem dois contos ali que se complementam, a lição do discernimento e pecado e punição. E ali eles lembram que a evolução da legislação humana com relação às pessoas que cometem delito, né, que hoje tem a questão de direitos humanos, né, que já melhorou muito, né, essa questão da visão. Mal sabem os magistrados, mas mal sabem eles,
que as decisões que hoje eles fazem, né, com menos, com menos vingança, ou menos aquele sentimento de punição de antigamente, é resultado dessa questão, né, do Cristo, né, da passagem do Cristo, que humanizou bem mais, né, a situação. É claro que nós não estamos ideal, ainda temos muito que avançar. A nossa lei ainda pune, né? Ainda enxerga a pessoa como um criminoso. E nós somos chamados por Jesus e pelo próprio estudo da doutrina espírita a entender que todos somos enfermos, né? Somos doentes, né? E até que Chico Xavier, ele fala, quando ele é questionado lá na porta de um presídio, que a diferença entre quem está preso e quem está aqui fora é que eles foram descobertos, né? Pois é. Todos nós temos uma sementinha daquelas questões internas, né? Talvez o que faltou, o meio adequado, né? Uma motivação para a gente se pronunciar e se mostrar, talvez até pior do que muitos que a gente julga e condena lá dentro, né? E acha que está. Alguns países já têm uma lei mais de recuperação, né, de educar, de tudo mais, né? O nosso país ainda está meio complicado isso aí, né? A lei Sim, já é um pouquinho dura, e ainda os que executam ela tornam ela mais difícil ainda, né? Porque a gente tem notícias de muitas ocorrências dentro de presídio que é horroroso, né? Com os presos. isso. Então, Isso, por falha, né, proposital, criminosa, dos responsáveis lá, junto com os presos, pela reeducação deles. é toda uma sociedade, né, comprometida, desde os governantes até a ponta lá, né? Todos têm um comprometimento com essa questão, né? Cada um de nós só vai assim enxergar aquilo como um ato assim desumano e horroroso quando um dos nossos estiver lá, né? Um filho meu, um pai, alguém está lá, daí fala, poxa, direitos humanos é importante. Mas enquanto é o outro que né, que está mais distante, né? Às vezes nós, enquanto sociedade, nós achamos até que é muito brando, né? Achamos até que a coisa deveria ser mais penosa. Então a gente ainda está nessa sintonia, né? Ainda de crueldade, de vingança, de maldade ainda dentro de nós. Então ele lembra ali, né, o Humberto Campos, nesses dois livros, Jesus dizendo que ele dizendo que nós somos todos enfermos, né? E que o remédio é o Evangelho do Cristo. Uhum. Ainda estamos nessa. Bom, vamos então para o 373, né? Essa é a sua. Certo. Também. Essa também tem uma segunda parte. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Partiu de um pressuposto de que eles não estão progredindo, e que eles não podem progredir. E o que eles fazem não é nem o bem nem o mal. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Quer que vá para lá? Mas a gente sabe que eles ainda podem agir de alguma forma, né? Eles têm ainda um âmbito de ação, e ainda que essa ação seja mais mental, emotiva, né? Seja manifestar raiva, manifestar revolta, manifestar ódio, né? Especialmente revolta, porque no fundo eles têm a compreensão de que eles estão enjaulados, né?
de que eles estão com essa limitação toda, né? Se a gente pensar também que durante o sono ele tem uma recuperação de boa parte das faculdades, né? Não é o tempo todo que ele está nessa inconsciência, né? Como dá a entender aí a pergunta, né? Sim, sim. Aí ele pode estar resignado ou ele pode estar muito insubordinado, insatisfeito, né, com a expiação que está passando. Vamos para A, então? Vamos. Um corpo de idiota pode, então, encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência precedente? Sim. O gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando se abusa dessa genialidade, né? Quando dele se abusa. Comentário de Kardec. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Então, acho que aí está deixando mais claro ainda aquilo que a gente já vinha comentando, né? Não vejo muito aí mais o que acrescentar. Entraves. Nem sempre a pessoa que é inteligente moralmente a moral acompanha. Aí só uma questãozinha nessa questão do sofrimento, né? Que é uma causa de sofrimento. O sofrimento ele é maior ou menor, ou até pode deixar de existir dependendo da forma como se encara. Uma pessoa que foi uma pessoa de gênio, né? E ela é constrangida a um corpo em que ela não vai poder expressar essa genialidade, né? Vai, como diz aqui o termo, né? Isso, vai ter o comportamento de idiota, né? Quer dizer, essa é uma causa de sofrimento, porque ele provavelmente, né, ele não vai aceitar muito bem isso aí, né? Ele já foi um gênio, né? Ele foi proclamado pela sociedade, agora reencarna, né, numa condição de uma pessoa nessa condição. Então o sofrimento ele é imposto aí, né, pelo orgulho. E quando se reencarna numa situação dessa, a pessoa é uma oportunidade dela desenvolver a humildade, né? O sofrimento, ele me parece que ele é uma questão assim voluntária, mas é quase que dificilmente a pessoa não deixa de sofrer, porque se ela teve uma existência onde ela foi aclamada, ela era uma pessoa de gênio, né? De nome, né? Um grande cientista, e usou mal, e daí ela reencarna com um corpo que limita isso, e ela vai ser uma pessoa, um cretino e tal, ela vai sofrer porque provavelmente ela vai ter muito orgulho dentro de si, né? Se ela fosse uma pessoa mais tranquila quanto a isso, não teria, né? Então o sofrimento nesse caso, ele é maior ou menor, ou pode até não existir, se a pessoa souber como encarar, né, essa limitação. E ainda aí, então, é o aprendizado, né? A pessoa ela se limita e ela pode desenvolver a humildade nesse caminho. Ok.
Vamos para É isso aí. 374, então, né? Vamos. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? O estado de espírito é quando ele está adormecido, né? Quando ele está ou Aham, emancipado, alguma coisa assim, né? Tem sim. consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende-se que as cadeias que embaraçam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. É interessante, né? Que ele Uhum, vai então entender por que ele está naquela situação. É uma forma também sim. dele ir trabalhando isso, né? Então, Aham. durante o estado de vigília, ele está inconsciente, né? Não, parece que ele não está avançando, mas durante o estado como espírito emancipado, ele pode ter essa consciência e isso pode ajudar ele no entendimento daquela situação e ele pode trabalhar melhor essa questão, né? Então, por isso que eu achei assim meio pesada, meio forte, aquela expressão da questão anterior, ele falou que nessa encarnação o espírito está sem condições de manifestar nada do que é seu, de ele não evoluir e nem piorar, ele está em estado de suspensão, usou a palavra ali. Eu Suspensão. achei assim eu achei meio forte, né? Porque ele não está totalmente em estado de suspensão, ele está em estado de limitação significativa. Mas ele não está suspenso totalmente, não. Ele continua com a consciência, ele continua com uma intuição, né, do porquê que ele está assim. E acredito que tem até espíritos que estão ali felizes por saber, por ter a sensação de que estão resolvendo uma grande bronca da sua existência. É, é, eu penso assim, né, que a gente precisa também entender que essas questões elas foram formuladas e as respostas numa época bem diferente da nossa. Hoje a questão mental ela tem uma classificação muito ampla, né? Tem situações Sim. bem leves, situações bem graves. Então, naquela época acho que era tudo jogado no mesmo molde, né? Pessoa é Uhum. igual na época do Cristo, né? Quando a questão da morte, por exemplo, que esclarece nos livros, né? A pessoa tinha um desmaio, achou que ia morrer, já que tinha morrido já ia levar para enterrar, né? Enterrar não, né? Colocar nas Uhum. cavernas lá. Então ela tinha não tinha o entendimento que tem hoje. Na época de Kardec também o entendimento era bem menor do que hoje, né? Hoje nós temos níveis nesse estado mental muito variado, né? Tem pessoas que têm problemas mentais que é quase que imperceptíveis, né? A gente mesmo tem dúvidas sobre nós mesmos, né? Até que ponto eu não sou meio doido também, né? Então todos têm, Sim, pois é. tem essa questão, né? Então nessa época não tinha isso. Então por conta disso que talvez ele usou alguns termos mais fortes, né? Que a gente hoje talvez deveria reinterpretar isso aí, né? Melhor dizendo, né? Uhum. A doutrina espírita é uma doutrina progressista. E Kardec deixou muito claro que a doutrina espírita iria acompanhar a ciência. E as ciências humanas e ciências sociais são ciências, né? E a gente talvez devesse, né? E eu acho que está acontecendo isso, né? Acompanhar, né? As obras de André Luiz, da Joana de Ângeles, tudo, já dão uma explicação mais ampliada sobre essas questões, né? Que a gente entende um pouco melhor. Penso que é assim. Mas é bom a gente estudar essa parte aqui que é a base, né? Para outros entendimentos. Uhum. Nosso horário faltam 6 minutos. A próxima questão, que é Opa. a questão 375, ela é um pouco mais longa. Ó. Ela tem a própria questão é longa e ela tem a Uhum. 375A. Tá. Nós E vamos. ainda é isso.
Então, eu acho que se a gente começasse, teria que retomar ela todinha na semana próxima, né? Isso. Deixamos para começar depois? Eu penso que sim. Parece que é um bom alvitre esse de deixar para semana que vem. Semana que vem. Ela é um pouco mais É, longa. A situação do espírito na loucura. nossa. A situação do espírito na Aí vai entrar questões, né? Vai entrar questões desse espírito aí, possivelmente, né? Falando das subjugações, das influências, né? Como é que ele está durante esse estado? Ele está adormecido? Ele usou a palavra suspensão, né? Que você usou aí. Ele está inconsciente? Ou ele está consciente, mas é uma consciência atrapalhada, né? Como é que é isso? Uhum, Como é que a gente exatamente. está no estado de loucura? Aquela mais avançada, né? Que eu acho que foi tudo classificado assim, né? Não aquela Aham. leve. Muito bem, Muito então tá bem. por tua conta, João. Mais uma vez conseguimos fazer o nosso estudo da sequência das questões do Livro dos Espíritos. Com certeza, a espiritualidade benfeitora esteve nos assistindo, está nos assistindo, no sentido de nos auxiliar no entendimento, na compreensão, e com isso a gente ter a possibilidade de trazer mais para a nossa vida, para o nosso conjunto de desafios que precisamos enfrentar, esses recursos, desses conhecimentos, dessas luzes, luzes que a gente não busca só para nós, né? Lógico, como Jesus disse, a luz não pode ficar embaixo do alqueire. Então, nós agradecemos muito. Muito obrigado. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado todo e qualquer espírito que esteja nos auxiliando. E obrigado também aos que nos fazem companhia, como estudantes. Porque sabemos que é muito importante os dois planos. O estudo, o aprofundamento, o esclarecimento, a busca de luzes. E aí nós rogamos, então, que todas essas bênçãos, como são esses conhecimentos e tantos outros, que são bênçãos, são dádivas divinas, possam por nós serem bem recebidos, acolhidos, e possamos guardar no nosso coração esses conhecimentos para pormos em prática na nossa relação, no nosso contato com os nossos semelhantes. No nosso final de semana, então seja muito abençoado, continue abençoado, de proveito também para a gente crescer nos contatos que vamos ter com as pessoas. Esse final de semana que tem um significado um pouco mais especial, né, por ser o dia em que se comemora o Dia das Mães. E lembramos de rogar também muito amparo, muita luz, muita coragem, força para todas as pessoas que estão alagadas, que estão desalojadas, que estão nas suas casas desesperadas porque já não tem mais alimentação, já não tem mais tantos recursos e nem condições de sair delas. Que o Pai Celestial, por meio dos seus filhos, nossos irmãos, por meio de todos aqueles que são inspirados a auxiliar, possa levar um alento, levar um amparo para essas pessoas, de formas que elas também colham isso como uma lição valiosíssima da fraternidade,
da solidariedade, da prática de princípios, de diretrizes do nosso Cristo. E assim, sigamos o nosso final de semana, semana que vai se iniciar com alento, com coragem e determinados para continuarmos avançando e crescendo. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Amanhã teremos o Muito nosso bem. estudo dos mensageiros.